Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia, falando em esportes para você, com a equipe de Carlos Batista. A partir de agora, os destaques do programa desta quarta-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Regis aceita a proposta do Goiás e encerra a segunda passagem com a camisa do Guarani. Nesse período, o camisa 78 participou de 35 jogos, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Chay também segue com o futuro incerto no brinco. Meia pode deixar o Bugre antes do início da Série B. Após final do Campeonato Carioca, Sérgio Rafael desembarca hoje em Campinas para se apresentar da Ponte. Além do zagueiro, o lateral Zé Mário, que está treinando com o elenco alvinegro, deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Ponte Preta e Gabriel Santiago acertam rescisão de contrato e atacante não vestirá mais a camisa da Ponte. O jogador se despede do Moisés sem marcar nenhum gol. Grêmio perde por 2-0 para o Huachipato e se complica na Libertadores. Tricolor gaúcho foi derrotado nas 2 primeiras rodadas e vê adversários do grupo se distanciarem. No Rio de Janeiro, Fluminense venceu Colo-Colo por 2-1 e São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro jogam hoje pela Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, Corinthians e Atlético Paranaense goleiam jogando em casa. Timão venceu o Nacional do Paraguai por 4-0. Com gols marcados de Yuri Alberto, Pedro Raul e Romero 2 vezes. Na Liga Arena, o Furacão goleou o Deportivo Raio por 6-0. Os destaques foram Fernandinho, com um gol e 2 assistências, e o uruguaio Canóbio, que marcou 2 vezes. Tudo igual nos primeiros jogos das quartas de final da Champions. No Santiago Bernabéu, Real Madrid e Manchester City empataram por 3-6 em jogo marcado por viradas e golaços. Em Londres, o Arsenal e o Bayern ficaram no empate por 2-2. Jogos de volta acontecem na semana que vem. Bandeirantes. – 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem, participe do programa. Mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família.
Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados. Ontem pela Liga dos Campeões da Europa, nós tivemos a realização de 2 partidas válidas pela fase quartas de final. Na Espanha, Real Madrid e Manchester City empataram por 3-3 e na Inglaterra, Arsenal e Bayern de Munique empataram por 2-2. Hoje mais 2 jogos, PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Vamos ter ainda, destacando aqui dentro do Em Dia com a Bola, jogos da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. Ontem pela Libertadores o Fluminense ganhou do Colo-Colo pelo placar de 2-1. Já o Grêmio perdeu em casa pro Huachipato do Chile pelo placar de 2-0. Hoje, daqui a pouco, 19 horas, tem Atlético Mineiro e Rosário Central na Arena MRV. Vamos ter ainda o São Paulo, 9h30 da noite no Morumbi, diante do Cobressal, e no mesmo horário tem Flamengo e Palestino. Palmeiras joga amanhã contra o Liverpool no Allianz Parque. Já pela Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu a sua partida realizada nesta terça-feira diante do Nacional do Paraguai pelo placar de 4-0. O Boca venceu o Sportivo Trinidense por 1-0 e o Atlético Paranense goleou o Raio Zuliano pelo placar de 6-0. Hoje, pela segunda rodada da fase de grupos, tem Fortaleza e Nacional Potosí e tem ainda a presença do Inter às 9 da noite contra o Real Tomoyapo e o Red Bull Bragantino, que joga também hoje 9h30 da noite diante do Racing da Argentina. São os principais jogos, os principais resultados desta quarta-feira no Em Dia com a Bola. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos dar voz aos nossos ouvintes. O Carlos do Castelo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Agora que o Regis saiu, podem seguir o mesmo caminho. Chay, Camacho e Rayan. Seria muito bom essa semana. Carlos do Castelo. Vamos continuando aqui. Pouca vergonha no futebol. VAR mostrando o lance ao contrário, justificando o pênalti, prejudicar o Santos, a cotovelada que o Santista levou e quase tirou de cena, e o pisão do Hendrick. Confuso, né? Nossa, cara, não diga isso. Não diga isso. Tá fazendo aqui, Vladimir, uma acusação sem prova, cara. Eu não vou nem ler para não ter problema, tá bom? Mas eu não concordo com o que você escreveu aqui, não. CH, o Mauro Betting acertou o placar em cheio antes do jogo. Legal. Que placar? Da Champions? Tá bom. Manda aqui, Edivalmir. O que ele acertou? Eu sei que há muita sujeira nos bastidores do futebol, que muita coisa é manipulada e somos consumidores de ilusões, né? No futebol, assim como muitos são pelas telenovelas. Mas não vejo a hora de ver estrear o Bugrão na Bezona. Erivelton. Esse negócio de ficar sem futebol, sem bola rolando, eu também confesso que sinto falta. Uma pena o Guarani não ter segurado o Regis no elenco. Vai fazer falta com certeza. João Bugrino. Chay tem o maior salário do Guarani e zero comprometimento. Com o que o Guarani gasta com ele, dá para trazer 2 bons jogadores. Renato Cortez. Gleger Zorzinho, bom dia, seja bem-vindo de volta. E o seu destaque nesta quarta-feira, nublada na região de Campinas. Eu não estou muito bem hoje, viu? Não, eu estou ótimo. Que bom. Um abraço para você, CH. Está diferente a partir de agora. Eu não tenho tá dúvida. ótimo. Eu tô ótimo. Aliás, eu nasci ótimo. Um abraço pra você, CH. Só tem um probleminha, né, cara? Agora, desculpe até o meu atraso, porque tem que parar o carro lá no Jardim Proença pra vir aqui pro estúdio agora, né? Reclamações... Mas tudo bem, vamos lá. A reclamação tem que ser feita no RH. Bom, CH, um abraço aí pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas eu recebi várias mensagens aí falando sobre a vitória corintiana ontem, né? A goleada corintiana. Calma, hein, gente? Calma que esse time do Nacional do Paraguai é tenebroso, hein? Vamos com calma. O Corinthians está começando a se organizar, a se ajustar. Foi uma vitória legal, importante, mas muita calma nessa hora.
CH Guarani precisa de um lateral direito, mas um zagueiro vai ficar dependendo só do Diogo Matheus, Edson Guilherme de Hortolândia. Concordo com você. O Edivalmir falou que o Mauro Betting cravou o resultado do Atlético Paranaense por 6-0. Beleza, hein? Pitoniza. Tá bem. Chute puro, né? 11h42 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. E a grande notícia, né, desta terça-feira no Bugre foi a saída do Meia Regis. Pegou todo mundo de surpresa. Até o próprio técnico Claudinei Oliveira, que estava já pensando numa formação no meio-campo do Guarani, com o Regis jogando ao lado do Luan Dias. Não vai ser possível. O camisa 78 está se despedindo, vai defender o Goiás na próxima temporada ou na sequência da temporada na Série B. Inclusive vai ser adversário do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação vai ser formalizada aí nos próximos dias após os exames médicos de praxe. O Regis teve 2 passagens pelo Brinco, 71 jogos, 11 gols e 13 assistências e, claro, a principal conquista do Regis foi o carinho do torcedor bugrino. O torcedor do Guarani gosta muito do Regis. Nessa segunda passagem, ele acabou não rendendo aquilo que todo mundo esperava, mas vai deixar saudade com certeza para o torcedor do Guarani. Esta saída do Regis diz muito respeito, o meu caro CH, à política do Guarani de tentar diminuir a folha salarial, né? O Guarani quer cortar, quer enxugar aí a folha de pagamento, até para não ter problemas e manter aquela sustentação financeira durante todo o restante da temporada. Isso pode implicar também na saída do Chay, outro meia. O Chay que está emprestado pelo Botafogo. O jogador chegou com muita expectativa, né? Havia realmente uma expectativa muito positiva com relação ao Chay. Por enquanto, essa expectativa acabou não sendo correspondida. O Guarani não afirma isso publicamente, mas já há algumas conversas sim para que o Chay deixe o Guarani, não dispute a Série B pelo clube campineiro, também dentro daquela política de contenção de gastos que acaba tendo reflexos nos jogadores mais experientes e consequentemente mais caros. A realidade e a convicção é de que o Regis não faz mais parte do elenco bugrino, agora vai defender o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Muito bem. Obrigado, Vladimir Catarino. Rendeu o assunto do Chay e do Regis ontem. Tá rendendo até hoje, Gleger. E aí? Você já falou, né, que não vai deixar saudades, essa coisa toda. Fale da saída do Regis. Eu acho. Aliás, eu não acho, não. Aliás, Gilberto Suf tá com uma cara que tá com uma fome, hein, velho? Dá uma olhada pra você ver. Ele acorda e deita com fome. Ah, é? CH, pra mim, não. Cara, a primeira passagem do Regis aqui no Guarani foi sensacional, todos nós sabemos. Credenciou, inclusive, pra ir disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Coritiba. Mas, cara, mesmo lá no Coritiba, ele não conseguiu convencer. Ele foi recontratado pelo Guarani, nem no banco ficando no time paranaense. E aí veio pra Campinas, veio todo aquele glamour em cima do Regis. E, infelizmente, cara, eu respeito demais o Regis. Que é um baita de um atleta, um baita de um profissional, mas a segunda passagem dele no Guarani não, olha, vamos dizer assim, ele não conseguiu mostrar por que veio, ou pelo menos dizer, olha, tô ganhando o maior salário do elenco, tô aqui a minha resposta. Então ele não correspondeu, e aí tá certa a diretoria, libera ele, vai ser feliz lá no Goiás, tomara que ele dê sequência na carreira dele, como eu disse, é um baita de um atleta, mas repito, aqui no Guarani, nessa última passagem, na minha opinião, e na opinião de alguns amigos torcedores do Guarani, ele não vai deixar saudade. E o Chay? Também não teve... Cara, pra mim... Pô, lembra quando ele foi anunciado? Eu vim aqui no microfone, né? Contradizendo você, Carlos Henrique, que falou, calma. Eu falei, cara, esse cara joga demais, velho. O cara é um ótimo jogador, né? Mostrou isso, subiu o Botafogo. Naquele acesso do Botafogo, o Chay foi o cara. Mas infelizmente também não conseguiu jogar. Eu, no momento da contratação, coloquei um pezinho atrás, porque o que aconteceu lá no Ceará... Exatamente. Foi um negócio de arrepiar. O cara não conseguiu jogar para atleta comum. E ele não é um atleta comum. Só que está no momento muito duvidoso da carreira. Eu ia usar outro adjetivo, não vou usar. Agora tem uma coisa que vai acontecer, viu, Gleger? Você pode anotar aí na sua caixa de anotação aí no celular, que em saindo o Chay também,
a torcida vai cobrar reposição, que sabe quanto o Guarani vai economizar. Você anote aí o que eu tô dizendo. Anote aí. E com razão, né, CH? Então, assim, eu não acho, por exemplo, que dá para trazer o Getúlio ganhando 180. O Guarani quer o atacante Getúlio. É outra posição, mas nós estamos falando de composição de elenco. A gente sabe que o Guarani quer mais um zagueiro e mais um centroavante. Agora, precisa de meia também. Economizando essa grana, a torcida vai pressionar por reforços. Pode anotar aí. Eu não tenho dúvida. E a torcida tá certa. São o quê? 300 mil a menos? Sim. Tá certa a torcida de cobrar. Vai trazer o quê? Vai trazer um fera pra ganhar aí 200? E dá pra ir ao mercado. Você ainda economiza 100, né? Mas o torcedor realmente tá no direito de cobrar. Só que você disse isso ontem. Aliás, acho que foi no programa Os Donos da Bola. Que jogador nessa característica é difícil no mercado. E quando acha, é de 300 pra cima. Tem dois, a gente chama de mosca branca. Duas posições. Lateral esquerdo e meia. É difícil. Esse meia de ligação, esse meia, entre aspas, número 10. É difícil. Não tem no mercado para contratar. E quando tem... Tá empregado. Ou... Tá fora do país. Ou custa muito caro. É isso aí. E a gente não pode deixar de sempre, isso não é desculpa, ninguém tá defendendo, ninguém tá arrumando aqui desculpa antecipada, mas o Guarani teve a recuperação judicial aprovada. Tem que pagar agora. Não tem jeito. E para pagar precisa de dinheiro. E lembrando também que o Guarani saiu de uma verba acima de 10 milhões para uma verba de 9. Então era para arrecadar mais e vai arrecadar menos. Não sei como é que vai fazer essa engenharia financeira para principalmente cumprir com as obrigações com a justiça. Se o Guarani não pagar a recuperação judicial, é falência, gente. Pode nem imaginar isso. Então, isso significa o que na prática? Não pode, mais do que nunca, nesse momento, gastar mais do que arrecada. Não dá para fazer conta sem saber se vai receber o dinheiro lá na frente. A não ser que pare de pagar o elenco de profissionais. E a gente sabe que se atrasar salário, o futuro a gente sabe qual é, né? É de muita complicação. 11h49 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De novo ele, Vladimir Catarino. CH, ouvintes do Nossa Área, vamos falar da Ponte Preta? Macaca que está no aguardo da chegada de mais um zagueiro. O experiente Sérgio Rafael disputou o último Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Aliás, foi vice-campeão carioca, né? Perdeu aí a final para a equipe do Flamengo, ele foi titular e ele vai jogar na Ponte Preta, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está sendo aguardado aí para finalmente assinar o contrato e ser anunciado oficialmente como mais um defensor, mais um zagueiro da Ponte Preta. A Ponte está muito bem servida neste setor. Então deve fechar com o Sérgio Rafael. E também deve anunciar oficialmente a Ponte Preta a contratação do lateral Zé Mário. Zé Mário já está treinando com o elenco, né? Ele disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, estava sendo cortejado aí por diversas equipes, mas já está em Campinas treinando com a Ponte Preta, só não foi ainda anunciado oficialmente. A chegada do Sérgio Rafael e também a chegada do Zé Mário praticamente fecham aí o ciclo de contratações da Ponte Preta para este começo de Série B, para essa janela, chamada janela de exceção. O técnico João Brigatti ganhou reforços em praticamente todos os setores, está muito bem servido. Então a tendência é que a Ponte Preta feche aí a janela de contratações, pelo menos nesse primeiro momento, a não ser que haja algum negócio que seja realmente muito bom para Macaca. Quem está de saída da Ponte Preta é o Gabriel Santiago. O Gabriel não se firmou, né? Não teve aí uma sequência de jogos como titular, em algumas oportunidades entrou em campo, mas não se firmou. Em comum acordo, ele está deixando a Ponte Preta e vai jogar no ABC, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele não fazia parte dos planos aí do técnico João Brigatti, então aí o Gabriel Santiago está saindo da Ponte Preta. Macaca segue treinando nesta reta final de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, CH. 11h51, bom,
Tá chegando aí o Zé Mário. O que eu mais escuto aqui, eu tenho duas perguntas que toda hora o pessoal faz. Sobre o Zé Mário, quando eu defendo o Risso aqui, o lateral esquerdo, o pessoal, mas o Zé Mário joga pra caramba. É bom mesmo? Quem que vai ser o titular, Gleger? Eu acho que começa o Risso. Vai começar o Risso, não tenho dúvida. Você acha que jogar a bola que ele tava jogando no não Paulista, tem como. Jogou muito, né? Foi um dos destaques do time. O Zé Mário vai ter que esperar. Vai ter que esperar. E tá certo, é bom isso, cara. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque, aí você se coloca no lugar do Risso. A Ponte tá contratando um dos destaques aí do time do Campeonato Paulista da Inter de Limeira. E o Risso sabe que ele é o titular, mas, amigo, se você vacilar e se você não elevar o nível técnico, você vai perder a posição. E isso é bom. Isso eleva o nível técnico do time. Então, pra mim começa o Risso, mas a Ponte acerta no olho da mosca. O Sérgio Rafael, zagueiro, chega pra ser titular, Gleger? A princípio eu acho que não. Eu acho que não. Tá praticamente no mesmo nível que o Tá no resto, mesmo né? nível e o João é um cara que tem critério, né? Então, eu acho que ele vai manter ali, porque a zaga foi bem, né? A zaga da Ponte no Campeonato Paulista. Se vai com 3 ou se vai com 2 zagueiros, aí a questão é tática e o João que vai decidir. Mas eu acho que ainda não, vai esperar um pouquinho. Parece que vai abandonar os 3 zagueiros. As informações são fortes, né? De que vai para 2 zagueiros. Que tá bom também, viu, CH? Se você analisar e aí ele montar um meio de campo competitivo, eu acho que tá legal, tá certo. É por aí mesmo o caminho. Vai povoar mais o meio campo. Vai povoar mais o meio de campo. Diríamos que ele vai montar um losango de meio de campo? Ele vai colocar mais. Eu duvido que ele ponha 3 atacantes. Duvido. Ele vai fazer aquele homem, sabe, aquela dança dos volantes, né? Pra fazer a recomposição pelo lado, que é fato quando você joga com um losango, né? E deixa 2 homens à frente. Provavelmente será isso. Você já montou o seu time do Cartola? Eu vou montar. Você não entrou na liga ainda? Eu ainda não entrei, mas sabe por que, CH? Eu só tomo pancada, mas cara. Você eu esqueço de obrigatório, escalar. Gleger. Você teve um final de semana que eu fiquei... Não, eu fiquei 4 rodadas com o mesmo time. Então nós temos aqui, pra quem não sabe, uma liga, chama-se Oráculo. Oráculo, você entra, é muito legal. 6 anos. Você sabe que... E a cada ano que passa, a gente, graças a Deus, bate o... É liga aberta pra todo mundo. Nessa brincadeira. A gente é muito legal, é muito legal. Não é? E o Gleger foi muito bem o ano passado, né? Todo mundo pode entrar, viu, gente? Oráculo. Né? Qual foi a minha colocação? 53º. Foi super bem, Gleger. Uma vergonha, né? Cara, você acredita? Dá tempo, né? Rapidinho. Você acredita que eu escalei... Teve um jogo que o Falcão assumiu como treinador, né? Falei, vou colocar o Falcão. E aí esqueci, o Falcão foi mandado embora do Santos, ele tava escalado no meu Cartola ainda, só pra você... É brincadeira. Não teve uma rodada que você esqueceu de escalar e na rodada seguinte você passou de 100 pontos? Foi isso mesmo, foi isso aí. Não, eu escalei um time e fui mal. Esqueci de escalar, o final de semana seguinte, mitei. Fiz mais de 100 pontos. CH, se o Gé ficar com a leseira do Paulista, o Novaes vai fazer falta. Marcos de Hortolândia. 11h54 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Cobressal do Chile nesta quarta-feira, 9h30 no estádio do Morumbi. Provável São Paulo, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson, Pablo Maia, Rames Rodrigues, Eric Ferreira e André Silva ou Caleri. Já o Cobressal de Requena no gol, Pacheco, Franco, Bichotti, Alarcon, Munhoz, Franco Manuel Garcia, Navarro Munda, Sepúlveda, Lescano e Diego Coelho. Apita o jogo no Morumbis,
Carlos Ortega do Chile, o árbitro de vídeo será Yadir Acunha. A bola rola às 9:30 da noite. Tem São Paulo e Cobressal, segunda rodada, fase de grupos da Conmebol Libertadores. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, às 11:30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área só pra você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia.